Bom, mas enfim, agora eu acho que a gente já pode dar início a essa live. Essa live é uma live respondendo perguntas. Essas perguntas foram enviadas por vocês lá nas caixinhas, né, que a gente abriu anteriormente. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Se você não é inscrito ainda nesse canal, nesse perfil, já se inscreve, participa aqui da nossa comunidade. Se você não curtiu ainda, curte, comenta e compartilha. Já deixa o comentário aqui também, o que você achou desse vídeo, para ajudar aqui esse canal, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Gente, então, como eu disse, essas perguntas foram enviadas. Se vocês tiverem alguma pergunta também, podem me enviar aqui, tá? Na caixinha de perguntas, não tem problema também. E eu tenho aqui a minha colinha e eu vou dividindo aqui essas perguntas com vocês que foram feitas, tá? Então a primeira pergunta é: João, eu estou prestes a me formar, eu quero abrir um escritório, o que eu devo priorizar? Bom, quando a gente pensa nesse aspecto, né, de abrir um escritório de arquitetura, a gente podia ir para um viés um pouco mais racional, né, no sentido de gestão de escritório, gerir, de movimentação desse escritório, né, até para captação de cliente, inclusive. Mas aqui no âmbito do Projeto Potente eu vou dar uma resposta um pouquinho diferente para vocês. Na verdade, para a pessoa que perguntou e para vocês também, né. O que na verdade destacar aqui para vocês é como que a gente pode, o que a gente deveria na verdade priorizar é a qualidade da entrega desse produto. Como assim, João? Calma que eu vou explicar. Antes da gente pensar, né, nesse quesito gestão, escritório, toda essa burocracia do empreendedor, né, quando a gente pensa numa gestão de um escritório como um todo, o que eu acho que é mais importante a gente pensar na qualidade do que está sendo entregue ali do projeto. Porque, às vezes, eu acho que a gente tende a esquecer isso, né, que o nosso escritório de arquitetura, ele depende de uma pessoa que vai produzir uma obra, um resultado, para que aquele resultado seja entregue como um produto. Então, um escritório de arquitetura, por mais que tenha esse nome, por trás dele tem alguém, tem uma mente produzindo, uma mente intelectual, né, no sentido de produção intelectual, produzindo aquele projeto para que aquele projeto seja entregue para aquele cliente. Então, a base fundamental desse escritório, antes da gente pensar em toda essa questão do aspecto do estúdio mesmo, né, de captação de cliente, de tudo isso, é como está a qualidade do seu entregável, né, do seu estúdio. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente questionar. E aí eu quero desmiuçar um pouquinho mais isso, assim, com vocês, né? Quando a gente pensa nesse aspecto, a gente tem duas colocações para fazer aqui. Primeiro, a gente vai pensar naquele aspecto do projeto raso. Então, a gente tem, de um lado, a gente tem duas possibilidades, tá? Então, a gente tem um projeto raso e, do outro lado, a gente tem um projeto potente. Então, a gente tem esses dois âmbitos aqui, digamos assim. E aí, o que vai acontecer? Se você entrega, né, se você está ali preocupado com a gestão do escritório, está focado nisso e está entregando um projeto raso, você pode até ter um certo sucesso, né? Você pode captar clientes porque você vai atrás de uma estratégia para isso, só que você está entregando projetos rasos. Só que você vai estar pavimentando a sua estrada, do seu estúdio, do seu escritório, em uma pavimentação que não é sólida. Você está, na verdade, criando uma estrada de areia movediça. Porque quando a gente olha para um projeto raso, ele não tem diferencial de mercado. E aí, ao longo dessa carreira, você vai descobrir que você vai estar brigando por preço. É questão óbvia, né? Quando você tem uma oferta muito grande de mercado, é óbvio, né? Então você precisa ter um diferencial para aquilo. É como se você estivesse numa praia, né? E essa praia está lotada e você está brigando por um lugar ali ao sol, como dizem, né? E então quando a gente tem um projeto raso é basicamente isso. É aquela questão da autoestima profissional mesmo, né? A gente estuda 5 anos e a gente sabe o que é um bom projeto, a gente entende mesmo. E aí isso vai vir de uma forma consciente às vezes e às vezes até de forma inconsciente. Quando esse arquiteto ele estuda 5 anos, ele sai fazendo uma produção mediana e ele entrega isso para o cliente, no fundo, ele entende que aquilo está mediano. Então, essa autoestima também é muito importante, né? Você, enquanto arquiteto, saber que você tem um escritório, mas que aquele escritório que você tem, ele está contribuindo de forma positiva, né, para a arquitetura contemporânea, entende? Para a produção da arquitetura. Vai para além dessa questão, né, de pavimentação, de uma estrada longa de escritório, mas nessa questão pessoal mesmo, de você bater no peito e ter orgulho daquilo que você está produzindo enquanto arquitetura. E aí eu falo dessa questão consciente, inconsciente por isso. Porque às vezes tem pessoas que têm essa questão consciente, né? E falam, poxa, eu acho que eu não estou produzindo uma coisa de tamanha qualidade, mas eu estou com dificuldade e eu preciso melhorar isso. E tem pessoas que estão buscando, às vezes, né? Pode até estar aqui comigo. E tem outras pessoas que não se deram conta disso ainda e estão, assim, seguindo o movimento. E estão produzindo uma arquitetura rasa de gosto estético duvidoso. Então a gente precisa pensar muito nisso, sabe? Antes de pensar na questão de escritório, gestão, tudo isso, como que está a base, né? Como que está esse entregável, esse produto que você vai entregar. Porque é a base do seu escritório, entende? Aí, para além disso, depois a gente pode pensar
nesses aspectos que são mais primitivos, né, e mais práticos de um escritório, né, quando a gente fala de gestão. Então vamos lá para a próxima, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Eu sei que tem uma galera nova aqui, então sejam muito bem-vindos. A nossa próxima pergunta, gente, é a seguinte, ó. Fazer quando o cliente já chega pedindo um projeto raso? O que vocês acham sobre isso? Essa é uma pergunta um pouco recorrente e eu amo responder ela. Porque é o seguinte, gente, pensa assim, um cliente, eu digo isso, né, que é fontes da minha cabeça, mas vocês podem constatar isso, tá? Na carreira de vocês e com o tempo. Eu acho que 99% dos clientes eles vão chegar para vocês pedindo um projeto raso. Isso não é um problema. As pessoas pensam que isso é um problema. E na verdade não é. Na verdade é um fato. Tá? Vamos trabalhar assim. É um fato. E por que isso acontece? A gente precisa voltar lá atrás e entender esse movimento para que a gente consiga combater. Isso acontece porque eles não estudaram. Né? A gente tem que entender que a gente está numa bolha, tá? Da arquitetura. Eles não estudaram 5 anos, né? Eles não têm repertório. O leigo, tá? Tô falando do leigo, do cliente. Ele não tem repertório. Ele não conhece sites especializados de arquitetura. Ele não conhece ArcDaily. Ele não assina revistas especializadas. Então, o que ele tem em mente são estereótipos. E se a gente voltar um pouquinho antes ainda disso, a gente vai perceber o seguinte. Imagina que tem aí um casal. E esse casal tá formando a família e tal, e ele tá super empolgado, ele compra um terreno lá com o condomínio, né, com o corretor, na verdade, e ele compra esse terreno no condomínio. Ele chega lá para ver o terreno dele, super empolgado e tal. Quando ele olha para o lado direito, tem um projeto raso, é o vizinho dele. Quando ele olha para o lado, pro outro lado, né, não sei se eu falei direita ou esquerda, quando ele olha para o outro lado, ele também vê um projeto raso. Quando ele olha para frente, ele vê um projeto raso. E quando ele se dá conta, o condomínio inteiro tem esse projeto raso. Na verdade, ele não se dá conta disso. Você percebe que é um viés que, na verdade, ele é engolido por isso. Então, o projeto raso, para ele, é rotina. É apresentado assim para ele. A gente não está falando de uma construção que foi feita por um leigo, por um pedreiro. A gente está falando de uma construção que foi feita por um arquiteto. Que, na maioria das vezes, né, por esse condomínio estar em construção, ele tem uma placa lá. Na frente dessa obra tem uma placa de um arquiteto, né? Com cal e tudo, tá lá bonitinho. Então, como que a gente quer que o cliente não chegue até nós pedindo um projeto raso? Ele vai pedir, e tá tudo bem. Não significa, na verdade, que é o que ele deseja. E aí que tá o ponto. Tá, o pulo do gato está aqui. Ele traz isso para nós porque é o que ele tem como repertório. Se ele não conhece outra coisa, concorda que é impossível que ele traga outras referências para gente? Mas a partir do momento que você apresenta um projeto potente, a coisa vai mudar. E aí também é um ponto interessante para a gente discutir. Porque quando por mais que esse cliente chegue até você pedindo um projeto raso, e você tem um portfólio, você tem um projeto potente, e aí vem também, a gente vai falar sobre isso, sobre a importância desse portfólio. Então você tem um material coeso, você tem um projeto potente, e aí a partir desse momento você apresenta esse material para ele, né, o seu trabalho, o que você acredita enquanto arquitetura, e você tem um projeto potente, você vai mostrar um outro lado da arquitetura que não é estereotipada e que ele vai conhecer, que é a arquitetura de verdade. E eu aposto que ele vai se encantar. E aí é uma coisa interessante, porque aí você vai ter um diferencial de mercado. E aí também tem um outro ponto que a gente pode tocar aqui, que até a concorrência é interessante a gente pensar. Aqueles outros arquitetos que esse cliente está orçando, se você faz um trabalho bem feito, né, de apresentar esse projeto, de explicar para ele o que é um projeto potente, o que é um projeto raso, que o projeto raso ele está imbuído de estereótipos e que ele é um projeto que é apenas a função primária da arquitetura e que o seu projeto, ele é um projeto responsivo. Então vamos pensar, por exemplo, que esse cliente está lá em Manaus. Então é um projeto, o seu projeto, ele foi feito pensando nessa condicionante, então ele vai respeitar a ventilação, iluminação, mas muito para além disso, né, porque isso também é o básico, ele tem estratégias que são estratégias que vão resolver essas problemáticas. Quando você vai explicando tudo isso para ele, ele vai entendendo qual a diferença de um bom projeto e de um projeto ruim, um projeto raso. E aí quando ele olhar para aquele seu concorrente que está dando um preço muito inferior ao seu, que claro, né, ele precisa dar um preço inferior, porque o mercado está lotado de projetos rasos, ele não tem diferencial de mercado, então ele vai ter que dar um preço inferior para que ele consiga pegar aquele cliente, né, para que ele consiga conquistá-lo, já que ele não tem nada além disso. Então quando você se apresenta para ele e mostra o seu diferencial e mostra os prejuízos que ele vai ter com um projeto raso, automaticamente ele vai excluir, não digo excluir, mas você vai colocar pelo menos uma pulguinha atrás da orelha dele. E é muito provável que ele feche com você por isso, pagando um preço que é mais justo para você, e ainda você vai estar satisfeito com a sua produção. Você vai estar produzindo algo que você acredita e que de fato está em consonância com o que a gente vem aprendendo, né? Com o que a gente aprendeu na faculdade e com a boa arquitetura, né? Você vai estar contribuindo aí de forma positiva. O que mais que a gente tem aqui? Se vocês tiverem
alguma dúvida, manda aqui nos comentários também. A próxima tem muita dificuldade com o processo criativo. Eu nunca fui muito criativa. Me ajuda? Ajuda. Essa pergunta foi uma pergunta que eu acho que é também muito interessante, que eu fiquei pensando sobre ela. E aí eu acho que a gente pode pensar o seguinte, eu acho, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar aqui, quando a gente está falando de arquitetura, toda essa área criativa, né, traz muito isso pra gente. Quando a gente fala de criação, a gente tem muito aquela concepção de que é um dom, né? Então vem muito dessa ideia de, nos é colocado, a maioria das vezes também, que ela vem de um dom. Então alguns têm, outros não. É uma coisa que é inerente à pessoa. Quando na verdade eu acredito que não se nasce no DNA. Eu acho que todo mundo tem esse poder, essa capacidade de ter a criatividade. Mas eu acredito que ela pode ser desenvolvida durante, né, a vida. E aí que eu acho que vem esse ponto, sabe? Porque alguns vão desenvolver isso lá na infância com mais propriedade e com mais afinco do que outras. E aí se dá, né, essa contradição de que alguns têm um dom e outros não. Primeira coisa, eu não acredito nisso. Eu acho importante a gente esclarecer isso. Provavelmente, se você está me perguntando, isso não foi bem desenvolvido na sua infância. Eu lembro que na minha, por exemplo, foi porque eu brincava muito. A minha mãe, ela tá até aqui do lado, ela falava que eu ia ser alquimista porque eu gostava muito de brincar, de derreter sabonete, de brincar com fórmulas. Já estourei vários vidrinhos dentro da geladeira dela, porque eu derretia as coisas e colocava aqueles frascos de remédio dentro do congelador, esquecia, explodia. Mas eu era uma criança que gostava muito de artesanato também, gostava de arte-ataque, então eu brincava, eu gostava muito dessa área criativa. Se você, que tá me perguntando isso, não teve isso, a gente pode pensar em duas estratégias para que você consiga desenvolver isso em um tempo mais, num tempo hábil, né, para que você consiga projetar. Então eu acho que a primeira coisa, a primeira solução que você deveria buscar é uma metodologia. E é interessante eu falar isso hoje, fico surpreso porque eu já corri muito de metodologias. Eu achava que um método ele ia me travar, ele ia fazer com que os meus projetos perdessem qualidade. Hoje eu percebo que não, muito pelo contrário. A metodologia bem feita, ela nos ajuda muito. Mas calma, essa metodologia também ela precisa ter uma qualidade. Não basta ter a metodologia porque pode inclusive ser uma grande armadilha. O primeiro ponto é criar essa metodologia. Nós temos essa metodologia, que é o Projeto Potente. Inclusive, as vagas serão abertas em janeiro, tá? Então, fique esperto. Mas um outro ponto também que eu acho que é importante a gente falar aqui é em relação a repertório, que eu acho também que é uma coisa muito importante. Eu também sempre brinco aqui com vocês que repertório é uma coisa que a gente nasce com ele. Como assim, João? A gente nasce, na verdade, não com ele, mas com o depósito dele. A gente nasce com uma caixinha de ferramentas aqui dentro. Então, essa caixinha, a gente já nasce com isso. É como se fosse um HD. Só que quando a gente vai crescer, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo e que a gente vai, né, vivendo mesmo, a gente vai alimentando isso. Então, esse repertório, isso é nutrido, né? Essa caixinha, ela é enchida a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo. Na arquitetura, não é diferente. Então, a gente vai também consumindo esse repertório a ponto que a gente consiga dar soluções a partir disso. Então pensa, você está projetando lá um projeto, e aí você precisa de uma solução que você não tem. E aí é lá, sabe? É na hora que você está com a lapiseira ou com o computador na mão, é aqui que ele vai recorrer. Mas se essa caixinha estiver esvaída de conteúdo, você não vai conseguir acessar. Então é muito importante que a gente tenha repertório, tá? Inclusive eu já falei isso também uma vez, que eu lembro que eu estudava muito repertório, mas eu esquecia. Passava uma semana e eu não lembrava de mais nada. Isso me angustiava muito, né? Que eu falava, poxa, quando eu precisar, o que eu vou fazer? Eu não lembro, se eu não lembro, passou uma semana e eu não lembro, imagina daqui a um ano. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo e olhando e revisitando alguns projetos e eu falava, caramba, essa solução é parecida com essa. Né? Não era igual, mas estava no meu inconsciente. Acabei utilizando aquilo era acionado de alguma forma na hora que eu precisava. Beleza, gente? Vocês falaram aqui, ó, meu filho faz essas proezas. Que bom, então ele vai ser, não tenha dúvidas que ele será uma pessoa bem criativa. Ele falou, gente, o seu nick é difícil, o RK, tá? Eu vou te chamar de RK. O RK falou, sempre fui muito curioso. Isso é muito bom, gente, eu acho que isso é ótimo. Bom, próxima pergunta foi a seguinte. Eu vou fazer o meu TCC no próximo semestre. Qual conselho você me daria? Eu vou partir do pressuposto que você já tem um projeto potente, tá? Ou pelo menos você tem a intenção de fazer um projeto potente. Então vamos partir daí. Se você não tem, se você tem dificuldade, né, a gente pode pensar um pouquinho nesse aspecto. Mas partindo desse ponto, vamos pensar na questão da representação gráfica.
Porque eu acho que é uma coisa que muitas vezes é muito negligenciada. E eu falo isso porque eu participo de banca, né, como arquiteto convidado, e eu percebo muito isso. E eu entendo também, tá? Eu entendo que é uma correria, que é uma loucura, mas não deixem isso para a última hora, porque a representação gráfica, ela tem esse poder. E é que eu sempre falo aqui também. A nossa linguagem, né, de comunicação do arquiteto é exatamente a representação gráfica. Então, uma representação gráfica ruim para um arquiteto é a mesma coisa de um professor de português falar tudo errado, sabe? É a mesma coisa. Então a gente precisa se atentar a isso. Mas para além disso também, a gente tem que entender que tem alguns ganhos nisso. Por que eu estou falando isso? Porque a representação gráfica, ela tem esse poder de mostrar o seu trabalho. Ao passo que também ela tem um poder de estragar. Isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente tinha na banca projetos que eram muito bons, mas que tinham uma representação gráfica péssima. E aí dá aquela impressão de que aquele projeto não é tão bem elaborado. O contrário também já aconteceu. Às vezes o projeto, né, como cerne da coisa, como um projeto arquitetônico, não era de tamanha qualidade assim. Mas a representação gráfica era tão boa, mas tão boa, que aquilo passava uma boa sensação pra gente. Eu sei distinguir, então eu sabia avaliar isso de forma separar o joio do trigo, né, como dizem. Mas eu percebia que alguns colegas não, então isso influenciava muito as escolhas deles, né. É como um prato, né, de gastronomia. Então, imagina que você vai num restaurante à la carte e você tem um prato muito sofisticado na sua frente. E ele é muito bem feito, tem muita técnica, é feito por um chefe renomado e é muito saboroso. Mas o aspecto plástico dele é muito feio. Visualmente é muito feio. Então você já perde um sentido ali, que é o visual. Então isso já não foi despertado em você. O contrário também acontece. Às vezes o prato é lindo, maravilhoso, dá vontade de consumir de imediato, mas o negócio é ruim. Quando você coloca na boca, o seu outro sentido, né, que é o paladar, não é ativado. Então um projeto potente ele é ativado nos dois âmbitos, tanto na questão projetual quanto na visual, que é a nossa linguagem de comunicação. A sua pergunta, né, em relação ao TCC, qual o conselho que eu te daria? É esse. Foca na comunicação gráfica desse projeto, que ela é super importante. O que mais que a gente tem aqui? Bom, vamos lá. E aí, gente, vamos... Tá me dizendo aí, ó. Você foi o único colega até agora... ele tá falando, né, que eu fui o único colega que resolveu expor, né, essa questão arquitetônica hoje. Sim, eu te confesso que é uma luta, assim, fazer isso. É uma luta, às vezes, até interna, mas eu sou um arquiteto que sou apaixonado pela profissão, sabe? Eu falo isso com muito carinho porque eu gosto muito, só que ao mesmo tempo me choca muito, assim, o que está sendo produzido hoje em questão de massificação, sabe? Que a gente sabe que a gente tem uma produção arquitetônica, principalmente brasileira, né, de muita qualidade. Quando a gente pensa em Gustavo Pena, Gustavo Trabo, Carlos Joaçaba, entre outros arquitetos, né, vários outros arquitetos. A gente tem o coletivo de arquitetos, a gente tem aqui em Brasília, tem o MarcBR, enfim, tem uma geração incrível e tem estúdios incríveis. Mas isso não parece que não tá acessível à população, sabe? E isso me choca, porque quando a gente entra num condomínio fechado, a gente é invadida por projetos rasos. E por muitas vezes eu tinha, de alguma forma, raiva desses arquitetos, sabe? Porque eu pensava, poxa, por que eles estão fazendo isso? Isso não é arquitetura? E sentia, assim, e ficava do lado do cliente, porque eu pensava, poxa, o cliente não merece estar pagando por um projeto arquitetônico e recebendo um abrigo. Só que aí também, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, eu fui entendendo que esses profissionais que estavam entregando isso não era porque eles queriam entregar isso, era o que eles estavam conseguindo entregar, por mais esforço que eles tivessem. E aí isso foi mexendo com a minha cabeça. Eu falei, não, preciso ajudar essa galera. E aí eu tô aqui pra isso. Humildemente eu falo isso, que eu tô aqui pra ajudar essas pessoas, para que eu consiga, eu sei que eu sou uma formiguinha num oceano, mas para que eu consiga contribuir de alguma forma, para que eu consiga fazer essa diferença, né? A diferença não só na vida desses arquitetos, mas como um todo, né? Para que eu possa ajudar de alguma forma, tá? Mas bora lá continuar. 5, né? Então, o que é um projeto raso? Galera, é o seguinte, um projeto raso, a gente já fez uma live aqui, mais de 1 hora explicando o que é um projeto raso, então assim, eu vou tentar resumir aqui de uma forma mais precisa e da forma que eu consegui aqui. Então, a gente pode pensar num projeto raso como um projeto que vai se utilizar de vários subterfúgios. João, o que são esses subterfúgios? São aqueles elementos que, se a gente tirar da arquitetura, né, daquela edificação, o cerne dela, a arquitetura em si, não se sustenta. Que é como se ela tivesse maquiada, travestida, entende? De elementos que não fazem parte daquilo. Ela cumpre a função primária da arquitetura. A função primária da arquitetura é abrigar as pessoas, né? Desde lá dos primórdios, a construção, né? Ela tem esse papel de abrigar das intempéries, enfim. Só que a arquitetura, ela precisa ir muito além disso. Essa é a função primária e é super necessária, claro. Mas a arquitetura, ela vai muito além disso. Talvez o leigo não saiba disso, mas a gente sabe disso. Então, um projeto potente, ele é responsivo às condicionantes pré-existentes. E um projeto raso, ele é apenas a função primária da arquitetura. O que significa isso?
significa que ele não é responsivo. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. É como se, por exemplo, você fosse numa loja de carros, você compra um carro assim, que você julga ser muito bonito esteticamente, mas você sai da loja andando nele, e ele vai cumprir apenas a função primária dele, que é se locomover. Então você consegue ir para sua casa, você consegue viajar nele, mas ele não vai abrir o vidro, ele não tem ar-condicionado, ele não tem seta, ele não tem farol, ele não tem nada, tá? A única coisa que ele faz é andar, que é cumprir apenas a função primária dele. Percebe? Se isso acontecesse com o carro, o cliente chegaria imediatamente na loja e devolveria, pediria dinheiro, chamaria a polícia, enfim, faria um escarcéu. Com a arquitetura isso não acontece. Mas por que isso não acontece? Isso não acontece com a arquitetura porque o leigo não sabe o que é arquitetura. As pessoas não têm essa educação de entender o que é arquitetura de verdade. Elas estão imbuídas nesse estereótipo. Então elas acham que a arquitetura é aquela coisa do luxo. Então a arquitetura é uma fachada monumental, e aí a gente entra naqueles estereótipos, né, e nesses subterfúgios de um projeto raso. Então é uma porta monumental que não tem função alguma. Na verdade ela tem, porque geralmente quando a gente tem um projeto raso a gente tem aqueles 2 volumes, né? É o estereótipo máximo de um projeto raso. E para seguir aquele pé direito duplo que tem na sala, que não tem função nenhuma, a gente precisa de uma porta monumental para acompanhar a escala desse volume. Imagina esse volume com uma porta de 2,10, ia ficar desproporcional, né? Então as coisas vão seguindo, né? Mas não é responsivo, entende? E não cumpre a função. Ah, João, mas o projeto raso ele tem ventilação cruzada, os quartos estão para o sol nascente. Gente, isso é o básico, pelo amor de Deus, né? É igual falar que um carro tem farol, sabe? Isso é o básico da arquitetura. Um projeto, ele precisa ir muito além. E quando eu falo que um projeto é responsivo e precisa ter técnica aplicada à concepção, é muito além disso. É muito além dos ventos predominantes, é muito além Claro, isso é importante também, é a questão primária também. Mas um projeto responsivo, ele vai muito além disso. Senão ele vai ficar no primário. E aí a gente tem um projeto raso. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Temos obrigação de educar, olhar nossos clientes, mostrar para eles que a boa arquitetura e que a arquitetura rasa. Sim, eu concordo plenamente com isso. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, tá? Que mais que a gente tem aqui? Se tiverem alguma pergunta, manda aí. Como apresentar e defender com firmeza os meus projetos? E aí a gente tem 2 coisas aqui interessantes, né? Essa pessoa coloca como apresentar, não é só como defender ou só como apresentar, são os 2. Apresenta e defende. Primeiro eu acho que a gente tem que pensar de onde que vem essa insegurança. E aí é um ponto interessante porque eu percebo que as pessoas, elas fazem o seguinte: ah, João, essa minha insegurança, ela vem de um lugar que eu tenho receio, porque eu tenho vergonha, eu sou uma pessoa tímida. E acreditem, eu também sou uma pessoa tímida, tá? Tanto é que às vezes eu me embolo aqui porque eu sou uma pessoa tímida. Abrir uma live aqui com vocês não é uma coisa tão simples quanto parece, tá? Requer muita coragem. Mas eu acho que todo mundo tem esse lugar também da timidez, né? A não ser que isso te atrapalhe, né? Que aí você vem para aquele lugar do medo, do pânico que está te travando. Aí é uma outra questão que você precisa tratar. Mas se não for o caso, a gente pode pensar no seguinte: o que eu percebo é que muitas pessoas colocam dentro dessa caixinha aqui, esquecem de outro lado e às vezes de forma consciente ou inconsciente. Mas eu vou te explicar isso. Que é o seguinte: às vezes o projeto dela, ela não está tão segura com o que ela está produzindo. E aí ao invés dela pensar aqui nisso, ela joga energia para esse outro lado. E aí, que eu estou falando, de forma inconsciente, por quê? Então, às vezes ela não tem consciência sobre isso, de fato. Mas às vezes é aquela questão de, não, depois eu penso nisso, mas eu acho, na verdade, que eu tenho vergonha, é por isso, sabe? Não é porque o meu projeto está ruim. E aí eu preciso que vocês façam uma autorreflexão, sabe, sobre isso. Vocês não precisam me responder isso. É uma coisa de vocês, então reflitam sobre isso. Será que essa insegurança dessa apresentação, tanto com o professor quanto com o cliente, será que ela vem de fato de um lugar de vergonha? Ou será que isso não está em consonância com o que você aprendeu na faculdade? Será que quando você olha para o seu trabalho, para a sua produção, você sente que no fundo, aquilo precisa ser melhorado, aquilo precisa ser trabalhado? E aí é por isso que você não consegue defendê-lo. Porque quando o trabalho ele tem coesão, quando você sabe, quando você seguir um método, você sabe exatamente aonde você quer chegar e que você chegou naquele resultado,
você vai defender aquilo com unhas e dentes. Você já deve ter tido uma discussão com alguém que teve uma opinião contrária à sua, mas você estava tão convicto àquela sua resposta que você defendeu ela, né, com unhas e dentes, porque você acreditava naquilo. Então eu acredito que o projeto é a mesma coisa. Quando você tem convicção que aquilo está em consonância com o que você estudou 5 anos, com o que você fez, com o que você aprendeu, com o repertório que você tem à sua volta, quando você olha para isso, não tem por que você ter insegurança. Lógico, aquele frio na barriga que eu tô falando aqui para vocês, né? De quando eu tô aqui numa live, por exemplo, quando eu abro a live e no começo tenho aquela travadinha, porque isso é natural, né? Numa apresentação com clientes é natural, com a banca, né? Cara, é um momento super importante. Mas durante o processo todo, você não ter segurança naquilo, aí a gente tem um problema. E eu já passei por isso, tá, gente? Antes do método Projeto Potente, eu tinha muita insegurança. Por quê? Porque as minhas escolhas de projeto, elas não eram ancoradas. Era tudo muito solto, assim. Eu me lembro muito disso, desse momento onde um semestre eu tirava 9, no outro, e eu achava que eu tirei 8 esse, no outro eu vou tirar 8,5. No outro eu vou tirar 9 até chegar a 10. E o que acontecia? Eu tirava 9, tirava 7, tirava 8, tirava 10, tirava... não tinha uma constância, porque a hora eu acertava, a hora eu não acertava. Justamente por isso, porque eu não tinha um processo claro. Na verdade, eu estava chutando as coisas. E também eu acho que era natural, porque eu estava buscando esse método, né? São 10 anos aí buscando esse método. E eu acho que isso é super natural. É um processo, mas entende? A gente entender esse viés, da onde está vindo esse medo. E provavelmente está vindo desse seu questionamento interno com a qualidade do seu projeto arquitetônico, tá? Da sua produção arquitetônica. Então, pensa nisso. Agora vamos lá para a próxima, gente. João, como criar projetos autênticos? Essa é uma pergunta muito interessante também. Vamos pensar, eu vou fazer essa pergunta de uma forma... Vamos inverter essa pergunta, na verdade. Vamos pensar nos projetos rasos, nos projetos genéricos, para que a gente consiga coletar essa informação e trazer ela como um antídoto para a produção de um projeto autêntico. Quando a gente olha para um projeto raso, a gente percebe que ele não é responsivo aos condicionantes pré-existentes. Então, quando a gente olha para um condomínio fechado, a gente tem aquela sensação de que aqueles projetos eles foram concebidos por um único arquiteto. E isso é uma coisa, inclusive, gente, só fazer um parênteses aqui, que eu vejo muitos arquitetos se orgulhando disso, sabe? Eu olho para aquele arquiteto e eu vejo aquela assinatura dele, sabe? Com raras exceções, né, de grandes arquitetos como Zaha Hadid, Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, eu não sei se isso é uma boa. Tem um arquiteto que eu gosto bastante, que é o Gustavo Trabo, que se você olhar para a produção dele, e eu colocar, se você não conhecesse, ou se você não conhece, e eu jogasse para você essas imagens dos projetos dele, você teria uma percepção de que cada projeto foi feito por um arquiteto. E eu acho isso fabuloso. Sabe por quê? Porque são projetos responsivos. São projetos que têm linguagens próprias, a depender das soluções técnicas que foram dadas para aquela condição específica. Então, na verdade, isso é, de certa forma, uma armadilha também que a gente pode cair muito, sabe? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer um projeto que tem a mesma linguagem plástica, projetando em Manaus, né? E projetando no Cariri, no sertão do Cariri? Cara, é quase que impossível, na minha opinião. Sabe? Como que isso vai acontecer? Então, é perigoso essa ideia também. Só para fechar esse parênteses aqui. Então, a gente tem que criar projetos que sejam responsivos. Quando a gente cria um projeto responsivo, automaticamente você não precisa se preocupar com esse quesito plástico. Entende isso? Você não precisa estar buscando essa resposta. Ela é inerente ao projeto, ela vem durante o processo de concepção. Na última live da série Repertório também, a gente falou sobre isso, né? Tinha uma condicionante específica, e é uma condicionante real, tá? Essa live ela tá gravada aqui no Instagram, ela tá salva aqui no Instagram e lá no YouTube, no canal do YouTube. Inclusive, se você não segue os nossos canais, @Projeto Potente, a gente tem a comunidade lá no Facebook, a gente tem um canal também no YouTube, tá? Então corre lá e assiste essa live, é uma live que a gente faz quinzenalmente. Mas nessa live, especificamente, a gente falou, nessa última, de uma condicionante que era uma árvore. Então tinha uma árvore que era um pé de louro, e essa matriarca da família, ela faz um pedido aos arquitetos, a esse estúdio, que eles mantivessem essa árvore, que eles não arrancassem. E ela faz parte do processo de concepção deles.
Então, e aí imagina isso, né? Imagina que você tem um lote num condomínio fechado. Você tem um lote de 12 por 25, por exemplo. Você tem essa árvore, esse pé de louro no centro desse terreno. Percebe que já desmonta um projeto raso, uma única condicionante, porque você já vai ter que pensar de uma forma completamente diferente. Uma das características, inclusive, de um projeto raso é a implantação central. Começar pela planta e aquele desenvolvimento central. Já teve uma aula sobre isso. Então, quando você tem um pé de louro ali dentro, você já desmonta essa lógica. E aí você vai ter que pensar de uma forma como que essa ventilação vai se dar, como que essa implantação, esses fluxos, isso tudo por uma única condicionante, percebe? Inclusive no nosso curso a gente fala muito sobre isso, é um dos pilares, né? A gente tem uma ferramenta que a gente chama dossiê arquitetônico, então a gente separa essas condicionantes em categorias. Então a gente tem as tangíveis, intangíveis, internas, externas, enfim, a gente tem uma série delas e a gente vai preenchendo essas condicionantes. E são condicionantes, como eu disse, que vão para além das primárias, tá? Porque a gente tem as universais também, como topografia, como ventilação, iluminação. São condicionantes universais que todo projeto terá. Mas para além delas, a gente precisa buscar muito além delas. Se a gente quiser um projeto responsivo, vai trazer qualidade térmica, acústica, entre outros aspectos. E também que a gente tenha autenticidade, né, de projeto, que é o que ele pede aqui, né, projetos autênticos. Então, a resposta, sem dúvidas, está nas condicionantes, tá? Então, na verdade, em fazer um projeto responsivo, as condicionantes pré-existentes. E outra dica que eu posso dar é repertório novamente. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, o repertório ele é uma caixinha de ferramentas que você vai adquirindo ali. Na verdade, o repertório é a caixinha e você vai alimentando essa caixinha ali, colocando conteúdo. E aí, gente, eu lembro de uma história, inclusive, da faculdade. Teve um professor meu que contou isso, eu achei extraordinário, embora seja uma coisa muito simples. Mas ele dizia que se você pegasse uma criança recém-nascida e colocasse ela dentro de uma caixa e tirasse essa criança aos 13 anos de idade, ela seria mentalmente, intelectualmente e criativamente inferior a um animal. E é exatamente isso. Para vocês perceberem o poder do repertório em todos os aspectos da nossa vida. Quanto mais repertório a gente tem, quanto mais a gente lê, melhor fica, né, a questão do português. Quanto mais a gente fala, melhor a dicção. Quanto mais a gente estuda repertório, vê imagens de arquitetura, melhor arquiteto você será. Enfim, tudo na vida, né? Quanto mais repertório você tem, melhor vai ser. E é importante falar isso também, tudo isso, esse repertório que você tem de ler livros, de viajar, de tudo isso também vai impactar o arquiteto que você será no futuro, tá? Então não é só esse aspecto técnico, né, de olhar projetos, embora esse seja fundamental, claro. Mas existem outros também. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Cada projeto tem que ter uma cara única. O nome disso é exclusividade. Como podemos fazer projetos todos iguais para cores completamente distintas? Você falou tudo, amigo. Ah, que bom. É isso. Albuquerque, Pacheco. Que bom, cara. Fico feliz. Agora, a Milena diz, João, todo arquiteto tem que ter uma marca dos seus projetos para ser potentes? Eu já vou responder isso aqui e aí eu continuo o seu comentário. Não, na verdade não. Eu acho que é muito pelo contrário, a gente não tem que pensar em marca, né? Não sei se você está falando em marca enquanto estúdio ou enquanto linguagem de projeto, mas é aquilo que eu acabei de falar do Gustavo Trabo. Isso é, na verdade, um ponto de vaidade, sabe, gente? Essa questão do arquiteto, ele olhar para isso e se orgulhar de que os projetos dele são reconhecidos por aquela linguagem específica. Eu tô até com um aqui na cabeça, não posso falar. Mas é isso, sabe? Não. Como assim? Não. Aquilo que eu falei, como que a gente vai fazer um projeto num lugar que neva? Sei lá, no Canadá. E aí você vai fazer no sertão do Cariri ou lá na Amazônia. Como você vai fazer um projeto igual? Ah, João, mas é porque a linguagem, é o sistema construtivo. Muda. Tudo muda. Tudo muda, não tem como. Pode ter alguma semelhança e tá tudo bem também. Terão projetos que são semelhantes, né, similares e tá tudo bem também. Mas daí, você almejar isso, sabe? Buscar, não, eu quero fazer intencionalmente que isso seja igual para que eu tenha esse reconhecimento. Aí eu acho que não seria um caminho mais adequado, tá? No caso, você conhece de longe quando o projeto é do Oscar Niemeyer. Sim, o Oscar Niemeyer, eu não sou de Brasília, né? Sou mineiro, mas eu tô aqui em Brasília tem 7 anos. Com raras exceções, né? Porque tem alguns projetos, eu acho que os mais antigos, né? No começo da carreira dele, mas com raras exceções a gente conhece, a gente olha.
O único projeto que eu acho que eu não identifiquei de cara, assim, vocês podem dar um Google aí, é a PGR aqui em Brasília. Digita Brasília, PGR Brasília, e vocês vão ver que tem uma linguagem diferente. É um projeto, inclusive, bem polêmico, porque é uma caixa de vidro, mas eu acho que é um projeto que não sei se dá para identificar de cara que é do Oscar. Mas e é do Oscar, tá? Se eu não me engano é do Oscar. Mas é a PGR mesmo. Não sei se eu tô confundindo o nome, tá? Que eu tô com um prédio na cabeça. Mas se eu não me engano é a PGR sim. Mas enfim, quando a gente olha para esses projetos, a gente identifica de cara, assim. É quase impossível. O que mais? A Milena falou como os projetos também do arquiteto Nicolas Quilares, que você conhece, que o projeto é dele, sim. Eu te confesso que eu não conheço os projetos do Nicolas, tá? Mas sim, é igual usar Hadid também, quando você olha, né? E é isso que eu disse, assim, com raras exceções, gente, porque também tem, né, esses arquitetos e tá tudo bem também. E aí tem um ponto também que esses arquitetos, eles tendem a escolher também, né? Quando eles chegam nesse nível, eles escolhem também o local, o terreno, a obra. Isso tudo também a gente precisa colocar em consideração, né? Quando você está começando, geralmente você não escolhe. Então você vai pegar um projeto de uma vizinha que está no Cariri e depois na Amazônia. E aí, como é que faz, né? A gente tem que ter esse senso crítico também, como eu estou dizendo aqui, né? Não é porque o Oscar Niemeyer fez, e tem várias críticas, né, tecidas sobre ele, não é porque ele fez, e eu considero ele um grande arquiteto, mas tem críticas sobre o trabalho dele. Né? Então a gente precisa também ter esse senso crítico em relação às obras, pensar também que elas são datadas, que vêm de um outro momento, de um outro movimento. Né? A gente está falando de arquitetura contemporânea e hoje para a gente é super importante um projeto responsivo, que esteja ligado às condições climáticas. Né? A gente entendeu, né? A nossa geração ela está trabalhando nisso e ela entendeu que os recursos são escassos. Não sei se as outras gerações tiveram essa consciência. Então são momentos também que a gente precisa entender. O que mais que vocês colocaram? O Isaac, cada sistema construtivo tem mais ou menos sinergia com o clima. Sim, com certeza. E eu acredito... e é para além dessa questão da sinergia, né? A arquitetura vernacular ela vem também para nos mostrar isso, né? Quando a gente pega os povos originários daquele... E aí não digo nem os indígenas, tá? Eu digo povos originários daquela região, por exemplo, do Cariri. Então os povos que ali estão, se a gente olha para aquela produção, não digo nem arquitetônica, mas as casas, né, produzidas localmente, elas seguem o movimento. E não é à toa, é porque geralmente tem abundância daquele material, aquele material ele tem uma resposta térmica mais adequada, né? Aí chega uma pessoa e faz uma casa de alvenaria, né? E às vezes não é o melhor material, porque o índice de transmitância térmica para aquela região não é adequado. Enfim, tem outros fatores, né, que vão influenciar isso. Bom, tem mais perguntas. Vamos lá, gente, porque senão não vai dar tempo. Bom, qual o método de fazer projetos mais rápidos? Me fala um método para fazer projetos mais rápidos. O método projeto potente. Eu poderia acabar essa resposta aqui. Mas olha, e é verdade, tá? Mas para além disso, não vou acabar aqui não. Vou dar levantar algumas questões aqui para você. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão da velocidade também, que é uma coisa que eu venho falando para vocês e que eu acho que é muito estimulada hoje, né? Não só a questão financeira, e ela é importante, tá? Não estou falando que não, é super importante, né? A gente tem que pagar boleto, mas essa questão financeira e essa questão da velocidade do tempo são questões que precisam que são delicadas e que precisam ser tratadas com devido cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil você ter um método para fazer projetos rápidos, mas rápido rima com raso. Então toma cuidado com isso também, porque a gente tem que pensar que a arquitetura tem esse processo mais artesanal e que você tem que entregar um produto de qualidade. O difícil, eu acho, e a pergunta talvez tenha que caminhar para esse sentido, que como que eu faço um projeto que tenha um processo mais rápido, mas com a mesma qualidade ou melhor ainda, para que eu possa melhorar essa qualidade. Porque o processo rápido, né, pode ser uma armadilha. E aí eu até entendo, porque de fato, a gente quando tem um estúdio, por exemplo, a gente tem que dar vazão, a gente precisa ter um fluxo de projeto ali acontecendo. Então, entre um projeto, precisa sair. Mas quando a gente tem um projeto raso, esse fluxo é muito grande, porque o preço é baixo, né, para que eu consiga, a gente conversou sobre isso, para que eu consiga captar esse cliente, já que eu não tenho diferencial de mercado. Então eu capto esse cliente, preciso devolver ele muito rápido, então preciso fazer esse projeto correndo, sem qualidade alguma, para entrar o outro, porque mês que vem eu tenho que pagar o estagiário, tem boletos, tem não sei o quê, sabe? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí a gente tem que pensar nesse processo. Então a única coisa que eu queria pontuar aqui é isso, sabe? Pensa nesse processo
E aí a resposta é essa também, não tem outra forma de se fazer isso, né, desse processo ser mais rápido, a não ser com uma metodologia correta. Mas essa metodologia, reforço, ela precisa ser muito bem aplicada. E a metodologia que eu digo na concepção mesmo do projeto, um método, né, como um método do projeto potente. Como que eu começo, aonde eu quero chegar e como eu termino, né, começo, meio e fim, tá? Então, pensa nisso. O que mais aqui que vocês colocaram? Albuquerque falou Andréia, e eu tô perdido aqui nos comentários, então não sei. Ah tá, certo, vocês se conhecem, né? Que bom, ó, reunindo a galera aqui. O que mais que a gente tem aqui? Qual conselho você daria para um recém-formado? Tá? A gente já tá caminhando pro fim aqui, tá, gente? Sabe qual conselho que eu vou te dar? Não desista da profissão. E por que eu tô falando isso? Eu acho, gente, que... Eu sigo, na verdade, uma página lá no Facebook, e de vez em quando tem essas perguntas assim, eu vou fazer arquitetura, o que vocês acham? E eu fico muito triste, assim, porque as respostas são catastróficas, assim, são tristes até de se ler. Não faça, essa é uma profissão ingrata, não sei o quê. E eu não acho que seja, tá? O que, na verdade, eu acho que as pessoas estão se formando hoje e estão paradas, estão estagnadas, sabe? Esperando o projeto cair no colo delas. E aí, quando você olha para essa pessoa, para esse ser humano que está reclamando que não tem projeto, que o mercado está saturado, entre outras coisas, e você pergunta para ela, você tem um portfólio? Ela fala, não. Tá, beleza. Você tem uma estratégia? Você quer ter um escritório? Quero. Você tem uma estratégia para isso? Como que você pensa em captar esses clientes? Como que você vai apresentar isso? Não, não tem. E aí? Como que é isso? Aí, né, cai naquela outra pergunta também. Você tem uma obra construída? Não, João, claro que não. Você não tem nenhum cliente, como é que eu tenho uma obra? Ok, então você precisa ter um portfólio, criatura. Porque imagina, esse cliente vai chegar para você. E aquela questão do cavalo passar selado, que a sua avó falava, né? A oportunidade que vai passar. Essa oportunidade está passando aqui para você. Você vai conversar com esse cliente. Você acha que ele não vai te pedir uma referência do seu trabalho? Ele não vai querer ver? E não é nem querer ver. Talvez ele nem queira ver. Mas é aquele ponto que a gente falou. Você precisa apresentar um projeto potente para ele. Porque se não apresentar, como que você vai convencê-lo da boa arquitetura e do seu diferencial de mercado para que você consiga cobrar bem por aquilo? Entende? Mas não, ele fica sentado reclamando e falando. E aí eu acho que a nossa geração tem esse problema. E aí não sei se a nossa geração está errando nisso, ou se a geração anterior errou na educação da geração atual. Não sei, coloca aqui nos comentários. Mas também sem pensar em culpa, né? Mas eu acho que isso é um fato, sabe? A nossa geração, ela tende muito a reclamar, sabe? Das coisas. Eu vejo muitas pessoas reclamando da arquitetura. Até eu vi, recentemente não, isso tem alguns meses, uma live do Lins Arquitetos, que é um estúdio que eu gosto, e que é premiado, inclusive, que é do Sertão do Cariri. Eles têm uma arquitetura regional, e eu já conversei várias vezes com a Cíntia, já fiz live aqui com ela também, esses dias eu estava conversando com ela no WhatsApp, e ela contou uma história numa dessas lives, que o pai dela, que foi quem de fato abriu o escritório inicialmente deles, né, o Lins Arquitetos, e aí tem os dois filhos, que é a Cíntia e o George, ele contou uma vez que ele lá há 60, 70 anos atrás, quando ele iniciou, lá no sertão, imagina gente, olha o contexto, sertão do Cariri, né, há 60 anos atrás. Imagina, ele falou que não tinha arquiteto. Quando se construía uma obra, pensando nessa questão da construção civil, quando se pensava num profissional habilitado, era um engenheiro. Nem passava pela cabeça da pessoa chamar um arquiteto, e ele se formou nessa época. E para além disso, eles não tinham, essas pessoas, né, dessa época, não tinha a ferramenta que a gente tem hoje, as ferramentas. Então, a gente tem render realista. Imagina, como que você vai passar a sua ideia fazendo um croquis a lápis? Eu sei, é super elegante, eu também gosto. Inclusive, eu uso no meu processo. Concorda comigo que é muito mais fácil você convencer um leigo da sua obra, mostrar, para que ele entenda, mostrando um vídeo, um render realista? Não é muito mais fácil de vender a sua ideia? Eles não tinham isso. E eles vendiam. Tá aí o Lins Arquitetos. A sucessão foi entregue para Cíntia e para o George. Ele sobreviveu disso naquela época. E hoje a gente tem uma série de coisas a nosso favor e a gente está aí reclamando. Né? A gente enquanto geração, tá? Então tá aí reclamando. Aí você pergunta para a pessoa, você tem um portfólio? Tenho, mas não está atualizado, ou está ruim, não tem um projeto potente. Tem um projeto raso, mas também não melhora. Fica no TikTok passando vídeo. Se fosse pelo menos no TikTok do perfil, mas não é aprendendo, é passando vídeo. Então, caramba, né, gente? A gente precisa pensar sobre isso.
O Isaac falou que acho que os profissionais são fracos, isso sim. Bom, fica aí a polêmica, Isaac, eu não vou entrar nessa polêmica. Isaac também falou, arquitetura é uma área incrível. Cara, eu concordo muito com isso. Isso eu posso, se eu concordo plenamente, eu sou apaixonado por arquitetura. Não é à toa que eu tô aqui num feriado, né, falando com vocês. Agora vamos aqui pra gente encerrar, tá? Um projeto potente. Isso é uma pergunta também muito frequente aqui. Um projeto potente é um projeto de alto padrão? Não, gente, não é. É, na verdade, e não é, tá? Como assim, João? É porque pode ser, e não é porque também, se você não quiser, não vai ser. Na verdade é assim, gente, ó, nem deveria existir essa nomenclatura aqui. Projeto potente não deveria existir. A gente deveria partir do pressuposto da arquitetura. Se a gente estiver no mundo top, que a arquitetura funcionasse, a arquitetura ela deveria derivar dessa palavra e ela por si só deveria ser a palavra escolhida para dar sentido ao que eu estou querendo dizer aqui. Mas ela está tão banalizada, ela está tão usada de forma equivocada, que eu preciso subir um degrau a mais, entende? E colocar uma outra nomenclatura para olhar para baixo e falar projeto potente. Quando a gente fala arquitetura, a gente já está falando de tanta coisa. A gente está falando de tantos estereótipos que eu preciso subir um degrau a mais para olhar para baixo, né? E para esclarecer isso para vocês. Então, o projeto potente, na verdade, ele é a boa arquitetura. Então, se faz a boa arquitetura nas favelas, nas periferias. A gente tem a obra, né, que eu gosto muito de citar aqui com uma certa frequência, porque ela representa muito isso, que é a casa da Dona Dalva, da Vila Matilde. Se você não conhece, dá um Google aí. Que é uma casa feita pelo escritório Terra e Tuma, que eu admiro bastante também. E esse estúdio ele faz com uma escassez de orçamento muito grande. E ele faz um projeto extremamente potente, com recursos financeiros extremamente limitados. Por outro lado, a gente abre o arco dele e a gente tem obras monumentais, obras incríveis, de altíssimo padrão, mas que não tem aqueles estereótipos. E também essa palavra, né, do alto padrão eu detesto, porque ela é extremamente banalizada, porque quando a gente fala de alto padrão, a gente cai naquele lugar do estereótipo do projeto raso. Geralmente, quando você vê alguém falando de projeto de alto padrão, você pode olhar para ela que 50% do caminho já está traçado. Ele é um projeto raso, entende? Então, tá banalizado isso também. Mas um projeto potente, você faz arquitetura, né? Então, a gente não entra nesses lugares, desses nichos de é um projeto para pessoas mais carentes ou para pessoas mais ricas, é alto padrão, não é. Não, é projeto potente. Você faz, e é ao contrário, né? Na verdade, quanto mais escasso for, aí eu acredito que você tem que dar uma resposta mais sofisticada ainda, né? Então é isso, gente. Não tem essa diferença. E aí, pra gente encerrar aqui, a última pergunta vocês me pediram para indicar livros. E aí eu trouxe alguns aqui para vocês. Mas antes, deixa eu só ler o comentário da Andressa. Ela falou, João, alugou um triplex na minha cabeça. Que bom, fico feliz. Gente, vamos lá. Eu trouxe alguns livros aqui para vocês, ó. Então, alguns que eu acho super interessantes, assim, que para alugar uma torre na sua cabeça, Andressa, que é esse aqui, ó. Manual do Arquiteto Descalço, né, que é um livro que é de fácil leitura, mas que é incrível também, principalmente para estudante, mas para você que não leu também, que é formado, é necessário. Eu acho que é uma base extremamente interessante. Eu gosto muito, gente, de vincular esses mundos, assim, porque o Manual do Arquiteto Descalço, ele cai um pouco naquele lugar da autoconstrução, perdão, da autoconstrução não, da bioconstrução, mas não chega a ser, mas cai nesse lugar. E eu gosto desses lugares, assim, de confrontar uma arquitetura mais high-tech, mais bioconstrução, e misturar, fazer jogar isso tudo num caldeirão para que a gente consiga chegar num lugar interessante, né? Outro livro que é esse aqui, ó. E esse livro aqui é 20 edifícios que todo arquiteto deve compreender, do Simon, tá? Tá aparecendo aqui para vocês. Esse livro aqui também que é super interessante, tem obras incríveis, inclusive tem um vídeo aí aqui no perfil que eu fiz algumas ilustrações aqui desse livro. Outro livro que eu gosto bastante, e confesso para vocês que eu estou terminando agora, não terminei ainda, mas é o Manual de Construção de Terra, tá? Esse livro também é muito incrível. E vou dar uma última dica, gente, que são revistas, mas revistas especializadas, tá? Não é revista Vogue, essas revistas que são carregadas, né, de estereótipos, não. Inclusive com muitos projetos rasos, tá? Esses dias eu vi um, inclusive, fiquei chocado. Mas é a revista Monolito, tá? Que é uma revista incrível. Essa aqui é a última versão, se eu não me engano, que é a do Paulo Mendes da Rocha, que são as casas, tá?
São os projetos do... Deixa eu abrir aqui para vocês. São desenhos, são projetos inéditos, que nunca foram publicados, inclusive, de casas do Paulo Mendes da Rocha, tá? Tem vários projetos aqui. Então, olha que linda essa imagem aqui. Me lembrou, inclusive, gente, esse croquis me lembra muito o Lelé, né? O Lelé que fez o Sara Kubitschek, que fez, né, os Saras Kubitscheks, me lembrou muito o traço dele. O Albuquerque disse o documentário Fim da Beleza. Eu tava, na verdade eu vi um episódio, eu quero terminar, só não estou tendo tempo, mas é muito interessante esse documentário de fato. E eu quero, inclusive, comentar ele com vocês, porque tem algumas coisas ali que são muito interessantes da gente avaliar com senso crítico, tá? Tem coisas que eu concordo, tem outras que eu não concordo tanto, mas eu acho que é um documentário bem interessante, tá, gente? Mostra abordagens sobre o rumo que que as artes tomaram, né? Entre elas está a arquitetura. Porque saímos de uma arquitetura rica para uma rasa. Vale a pena. Realmente, gente, vale a pena. Eu quero ter mais tempo para comentar esse documentário. Mas só para fazer um comentário aqui, para não deixar escapar isso, né? Aproveitando o gancho aqui do Albuquerque, nesse documentário eles dizem muito sobre isso, né? Que ele está falando de que se perdeu. Ele fala muito sobre as formas fractais da natureza, né? Então você tem formas fractais que são elementos que se repetem durante o processo da construção daqueles elementos naturais da natureza. E que a gente tinha isso naqueles elementos, né? Naqueles rococós, nas arquiteturas na produção da arquitetura anterior, né? Naqueles capitéis, enfim, quando a gente pensa nesses adornos, a palavra é essa, adornos. E eles fazem uma crítica que a gente está perdendo isso, aí mostra essa questão do modernismo, de limpar tudo isso, né? Só que eu acho que a crítica que eu faço, né, a esse ponto, só para dar um spoiler aqui para vocês, é que, embora sim esses fractais, a gente identifica esse movimento na própria natureza e na construção dela, mas percebam uma coisa que até então, e aí eu posso estar equivocado porque depois eles falem sobre isso, mas até o momento que eu vi eles não falaram, que a arquitetura é uma das maiores arquitetas do mundo porque ela é responsiva. Então vocês jamais verão formas por formas. Né? É aquela frase básica também da arquitetura, né? Ela é forma e função. Então, tudo na natureza, inclusive eu escrevi um artigo, ainda vai ser publicado num blog que a gente está elaborando, que tudo na natureza é responsivo. Então, toda forma, toda cor, tudo ali é proposital. E aí, nesse artigo, eu mostro, inclusive, uma orquídea que ela tem o formato de uma abelha, de um zangão, ela tem as cores, ela produz feromônio para enganar o macho, que é um zangão, uma abelha gigante, para que ele copule com essa planta, para que ele tente copular, na verdade, com essa planta. E o intuito dela, que isso na verdade é uma armadilha, para que ela polinize, né, para que ele pegue o pólen e polinize as outras, né? Mais ou menos essa questão assim. Então, olha, é uma armadilha, né? E ela se desenvolveu e o processo evolutivo dela se deu assim. Então, ela depende dessa outra espécie, que é essa simbiose, mas ela se desenvolveu para isso, há milhares de anos, né? Então, assim, que orquídea linda! Nossa, olha as cores dessa orquídea! Não foi do nada, entende isso? Então, tudo na natureza, tudo, absolutamente tudo. Se você procurar profundamente, você vai entender que aquilo tem um porquê. Né? As cores, né? A Amazônia tem muito isso, né? Então, tem sapos ali que são extremamente coloridos, que não tem em outras regiões do planeta. E esses sapos, eles tem uma cor muito vibrante, né? Isso é um sinal para os outros animais não comê-los, né? Porque eles passam uma mensagem que são venenosos. Então, até as cores, as texturas daquilo, passa alguma coisa, né? É responsivo, né? Então a arquitetura também tem esse viés. Então eu concordo que, né, a arquitetura contemporânea ela vem perdendo, mas tem uma linha tênue aí que a gente precisa discutir com mais afinco, porque nem 8 nem 80. Eu acho que aqueles adornos também, a gente pode pensar nisso como elementos né, que não sei se conectam tanto com os fractais, mas ao mesmo tempo isso precisa ser responsivo, porque senão é a mesma história da porta monumental, que está ali só para embelezar. Né? E não tem função, né, no seu cerne. Então eu acho que isso é um ponto importante. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo até o final dessa live. Essa live vai ficar gravada também. Durante a semana a gente vai postando aqui para vocês os cortes. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima live.